Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos então para a nossa primeira aula de gramática da semana 9. Vai ser uma aula então sobre as vanguardas europeias. Gente, lembrando, por que a gente estuda as vanguardas europeias, sendo que elas não fazem relação direta com o Brasil? Porque, gente, depois nós vamos estudar o modernismo. E o modernismo liga-se então diretamente às vanguardas europeias. Ou seja, tudo o que aconteceu lá, a forma de pensar diferente, tudo isso nós vamos ver depois aqui. Então, gente, para isso, peço que vocês peguem o livro de vocês lá na página 135. Lá nós temos o primeiro exercício. Leia o texto a seguir para responder a questão. Temos lá um poema, que provavelmente esteja em francês, e diz: o poema pertence a qual movimento? Explique. Bom, gente, num primeiro momento a gente já fica estranhando, Tipo, tá, mas como que eu vou saber de qual que pertence? Gente, qual que era o movimento, qual vanguarda que tinha esse costume de utilizar formas? Porque aqui a gente não pode negar que é uma forma. Ele pegou as palavras, parece muito concretista, se a gente for parar para analisar. Mas, na verdade, gente, aqui nós temos um poema cubista, tá? Então, aqui o poeta, ele vai pegar as letras e vai compor, então, criando essa forma, que seria a Torre Eiffel, Seria a próxima disso. Ou seja, gente, aqui o que nós temos que prestar atenção não é em relação ao conteúdo, mas sim a questão da construção dessa imagem. Sendo assim, aqui o movimento faz parte cubista, porque privilegia a forma ao invés do conteúdo. Forma, gente, lembrando, é a construção da imagem, tá? Número 2. Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do inconsciente na criação de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica, das experiências psíquicas e oníricas, propondo novas experiências estéticas. Sobre o surrealismo, é correto afirmar. Gente, surrealismo é aquele movimento dos sonhos, tá? Onírico quer dizer referente a sonhos, tá? Então, ele vai explorar essa parte do cérebro humano. Letra A. Acredita que a libertação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da natureza? Letra B. Baseia-se na razão, negando as oscilações do temperamento humano. Letra C. Destaca que o fundamental na arte é o objeto visível em detrimento do emocionalismo subjetivo do artista. Letra D. Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação dos ideais da sociedade ou da história. Letra E. Busca limitar o psiquismo humano e suas manifestações, transfigurando-os em geometria a favor de uma nova ordem. Ou seja, gente, qual que está certo em relação aqui ao surrealismo? Primeira coisa, gente, ele fala na letra A que a libertação do psiquismo. Não é libertação, gente, é exploração. Então, não pode ser. Na letra B, ele fala que se baseia na razão. Não, gente, ele não vai se basear na razão se eu estou falando de sonhos. Letra C fala que é o objeto visível. Gente, basta lembrar que quando nós temos pinturas surrealistas, nós temos a mescla, então, de elementos reais com elementos dos sonhos. Então, não pode ser a letra C. E a letra D, gente, concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual. Perfeito. Do que a codificação dos ideais da sociedade. Sim, ou seja, o que é importante aqui? A imaginação livre. Então, por isso que a certa é a letra D. Na letra E, gente, fala em limitar o psiquismo humano. Também vai totalmente contrário ao que pregava o surrealismo. Sendo assim, na 2, a correta é a letra D, de dado. Aí, gente, na número 3, nós temos: observe a versão da Mona Lisa do pintor dadaísta Marcel Duchamp e, em seguida, responda ao que se pede. Aí nós temos ali uma Mona Lisa com um bigode e um cavanhaque, A expressão vanguarda foi adotada por grupos de intelectuais, artistas e escritores.
por fins do século XIX e princípios do XX, na Europa, ao proporem rupturas com a estética de períodos anteriores. Esse movimento se tornará mais conhecido após a guerra, de 1914 a 1918, em que se destacaram o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o surrealismo e dadaísmo. Tendo como base a obra de Marcel, faça uma análise das principais características do dadaísmo e a sua relação com o contexto histórico em que surgiu. Bom, gente, primeira coisa, basta lembrar que o dadaísmo surgiu na Suíça e que ele tem uma ligação com o surrealismo, na rejeição do conhecimento racional. Então, eu não quero saber da razão aqui. Também, gente, ele vai romper com o conceito da arte ocidental. Ou seja, tudo aquilo que nós tínhamos como conceito de arte, ele vem para romper então. Também ele vai desprezar os suportes tradicionais, como telas, livros, bronze, mármore, anti-arte. E também ele vai valorizar o caos, tá? Justamente porque, gente, ele vai ser um movimento que vai mostrar que o nada, que essa guerra, na verdade, não significa nada. Tanto que o próprio nome dadaísmo ele foi criado para não ter significado nenhum, ou seja, significa o nada. Continuando lá, gente, na mesma página ainda, nós temos o exercício 1. Observe o anúncio publicitário a seguir para responder à questão. Nós temos então ali, o anúncio publicitário da Bombril. E temos lá, pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares, arte, gênio, pode-se afirmar que esse anúncio publicitário estabelece um diálogo intertextual com a obra do artista Pablo Picasso. De que movimento modernista esse artista é representante? Bom, gente, Pablo Picasso ele foi o grande representante do movimento cubista. Tanto que se a gente for analisar aqui, essa obra ela se enquadra muito bem no cubismo, que é quando eu coloco tudo numa mesma, como se eu estivesse aqui fazendo um retrato meu. Eu ia colocar na mesma dimensão as minhas orelhas, ou seja, ia ficar num plano só, tudo aqui. Certo? Número 2. Movimento literário brasileiro que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como futurismo e o surrealismo. É o modernismo, parnasianismo, romantismo, realismo ou simbolismo. Bom, gente, quem prestou atenção lá no comecinho da aula, lembram que eu citei que todas essas vanguardas vão influenciar quem? O nosso modernismo. Sendo assim, gente, na número 2, a correta, então, é a letra A. Número 3, nós temos lá. Leia o trecho a seguir para responder à questão. Conta-se que diariamente, na hora de adormecer, essa pessoa com um nome complicado, mandava colocar sobre a porta de sua mansão de Camaré um aviso onde se lia: o poeta trabalha. Com base nas concepções surrealistas, estabeleça a relação entre as ideias do texto com as características do movimento. Ou seja, gente, ele coloca esse aviso na porta, na hora de dormir. E lembram que eu falei que tem muita relação com a parte do sonho e tal? Ou seja, tá ligando porque a hora do sono dele, que ele está dormindo, então, é o horário que ele faz o quê? Ele está trabalhando. Ou seja, é na hora do sonho, de dormir que vem os sonhos. Então, é aí que ele está trabalhando. Número 4. Considere as transformações da arte moderna em relação ao período acadêmico. Observe as figuras das obras futuristas e leia o texto a seguir. Nós temos ali: para os futuristas, os objetos não se esgotavam no contorno aparente e seus aspectos se interpenetravam continuamente, devido, sobretudo, à nossa visão, que é dinâmica e vê vários espaços a um só tempo ou vários tempos num só espaço. Com base nas figuras, no texto e nos conhecimentos a respeito do movimento futurista, atribua V verdadeiro ou F falso às afirmativas a seguir. Primeiro, a partir do contato com o cubismo, os futuristas investiram menos no tema
e se aplicaram a complementar seu divisionismo colorista, com a fragmentação formal do tipo cubista. As obras futuristas demonstraram a possibilidade de usar a arte como meio para captar os aspectos de um entorno dinâmico. O divisionismo lhes permitia imprimir um ritmo dinâmico na composição. Gente, essa primeira está correta. Segunda, Buxione, em seu Manifesto da Escultura Futurista, proclamou o uso de um único material na escultura. Enfatizou a imitação de fórmulas herdadas do passado, baseadas na cópia de modelos nus e no estudo da estátua clássica. Gente, futurismo pega, então, essa alteração e não copiar, ele traz essa questão moderna. Então, gente, a segunda é falsa. Terceira, enquanto no cubismo, a geometrização enfatiza a estrutura formal do motivo representado, a fragmentação futurista tem a meta de criar elementos lineares, linhas de força, que podem ser seriados para produzir um efeito de movimento. A coerência formal no futurismo tem importância secundária. Gente, essa terceira aqui está correta. A quarta, o futurismo italiano foi impulsionado na primeira década do século XXI pelas exposições e imagens do realismo e no neoclassicismo, sendo também influenciado pelo expressionismo alemão. Gente, essa é falsa por quê? O futurismo, gente, ele não vai pegar coisas do realismo e nem do neoclassicismo, tá? Ele vai renegar tudo isso, então essa é falsa. A última, o futurismo teve sua origem em uma maneira de entender a civilização, considerando o dinamismo como sensação típica do nosso tempo, a ser buscada na pintura e na escultura. Em alguns aspectos, foi um movimento radical que rechaçou todas as tradições, valores e instituições sempre respeitados. Valorizou o registro da velocidade como valor plástico. Gente, corretíssimo. Ou seja, fica na sequência verdadeiro, falso, verdadeiro. Sendo correta, então, a letra C. Bom, gente, espero ter ajudado vocês mais um pouquinho sobre as vanguardas europeias. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!